pessoal, estamos aqui mais uma vez, daqui do Teacher Pá Podcast. Vamos dar continuidade da nossa entrevista, ou seja, do nosso debate. Hoje temos um tema mais interessante, né? Temos aqui três leitores no painel. Temos o irmão Fernando, temos o irmão Inel e temos também o irmão de Daldino, né? Eles terão no mínimo 12 minutos para fazerem a sua apresentação. Para aquelas pessoas que são novas aqui no nosso podcast, no nosso canal YouTube, na nossa página do Facebook, não se esqueça, vai já subscrever-se no YouTube, ative o sininho de todas as notificações, tu vais receber todas as notificações. Bem, vamos dar então o nosso começo da nossa atividade, vamos começar já com a nossa atividade. Vou começar com o irmão, né? O irmão Fernando vai fazer a sua apresentação, vai falar de que congregação, ou seja, de que denominação religiosa pertence e posteriormente vamos dar lugar aos outros irmãos, né? Vamos então começar, irmão Fernando, vamos começar contigo. Amém. Graças e paz aí, o amado que nos assiste. Sou o irmão Fernando Cacilha Alexandre de Carvalho. Sou cristão, estudante de teologia, pregador e sou cooperador na Igreja Batista de Camadeira, propriamente na congregação da Zona Verde. Creio que é tudo, o resto vamos acrescentando enquanto vamos desenvolvendo o nosso tema aqui do painel. Ok, muito bem, irmão Fernando. Temos também o nosso irmão Inel, vai fazer a sua apresentação, vai dizer de que congregação pertence, ou seja, de que denominação religiosa pertence. Paz e graça ao povo do Senhor. Amém. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas de painéis. Mais uma oportunidade. Graça ao Senhor. Arineu Caçula é meu nome, vindo da Assembleia dos Pentecostal, Ministério do Shekinah, Centro da JOP, operador, professor, teólogo, tudo mais. Ok, muito bem, Irineu Caçula. E temos do nosso lado, como já temos aqui, a segunda vez que nós recebemos o nosso amado irmão, que vai fazer também a sua apresentação. Ok, muito bem. Prontos, os irmãos acabaram de fazer as suas apresentações, né? E vamos então começar já vamos começar com o nosso debate, né? Hoje estaremos a falar sobre um tópico, sobre um tema muito importante, que tem mexido muito com a sociedade cristã. Vamos falar sobre os dons espirituais, né? Primeiramente vamos fazer uma pequena abordagem, uma pequena introdução. Cada irmão vai fazer uma pequena introdução de 3 em 3 minutos, vamos por aqui o cronômetro, né? Vai então falar... Paz e graça a todos que nos assistem. Boa tarde, a família que nos acompanha, boa noite, de acordo com o período que estiver a assistir. Cooperador Daldino Joaquim, membro da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Estamos aqui para mais uma vez partilharmos conhecimento sobre o tema de debate do dia de hoje. Vamos dar então a nossa continuidade e conforme estava a dizer, vamos já começar com a introdução, vamos começar com o nosso irmão Fernando, né? Ele que vem da denominação Convenção Batista, ele vai fazer uma abordagem sobre os dons espirituais, né? O que são dons espirituais, ou o que é um dom, né? E nosso irmão, tens a oportunidade, tens 3 minutos para começares com a sua abordagem. Ok, obrigado. Bom, falar de dons espirituais é, na verdade, falar de uma temática muito interessante e conforme o nosso aqui dirigente ou moderador já havia dito, um tema de coçar a cabeça, um tema certo. Mas o que são dons espirituais, né? Dons espirituais são, na verdade, habilidades sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito Santo a todo aquele que é crente. No entanto, ao associarmos os dons, nós devemos também falar de de conceitos muito ligados, mas não iguais, como a vocação, como o talento, né? Porque a palavra vocação, essa palavra vem do latim vocar, que significa chamado. Ou seja, nós, quando estamos a nos referir de que o irmão é vocacionado, eu estou a querer dizer que o irmão é chamado para fazer alguma coisa. No entanto, todos nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a cooperar em alguma coisa.
E naquele que for o meu chamado, eu então poderei receber determinada dádiva, determinada habilidade que poderá, no entanto, ser sobrenatural. Sobrenatural porque é alguma coisa que não vem de mim, não vem de um treinamento que eu vou poder fazer, mas de que a pessoa tem pela graça do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo nele. Porque a pessoa não pode nem fazer uma formação, pode nem dedicar-se tão arduamente a fazer aquilo, mas é algo que espontaneamente ele vai fazendo com perfeição. E, claro, não devemos confundir um dom com um talento, porque o dom ele serve para a igreja, para a cooperação do corpo de Cristo. Já um talento é apenas uma habilidade. Eu tenho um irmão que chama assim, um hobby, né? Alguma coisa a mais, alguma coisa assim, que não é sobrenatural, mas é alguma coisa que eu sei fazer bem, né? Alguma coisa que eu sei fazer bem. Eu, por exemplo, posso saber jogar bola. Eu na igreja não preciso de jogar bola para a edificação da igreja, mas se eu sei fazer isso muito bem, o exercício que eu faço bem, então eu posso considerar isso como um talento e não como um dom. É basicamente nesses conceitos que eu gostaria de introdutoriamente mencionar para a compreensão dos que nos assistem e que vão compreendendo assim cada coisa que vamos falando durante o nosso debate. Passa a palavra. Ok. Muito obrigado, irmão Fernando. Conseguimos, né, entender e ouvir a sua abordagem. Vamos dar também a oportunidade do nosso irmão Inel, né, que vem da Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Jope. Vai fazer uma abordagem em 3 minutos sobre os dons espirituais. O que é um dom? Quantos tipos de dons existem? Né, na sua abordagem, tu podes fazer uma pequena introdução de 3 minutos. Ok. Mais uma vez, boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, colegas de painéis. Boa tarde. Falando sobre dons, primeiramente, dom é um donativo, ou seja, é uma dádiva presente de Deus. Quem usa dom, aquele que é cheio do Espírito Santo. Os dons são os poderes ou graça que o Espírito Santo confere aos certos crentes em benefício da igreja. Se eu tenho um dom, é para usar na igreja. O dom serve para a edificação da igreja ou a edificação de si mesmo. Para alcançar o dom, ou para mim ter dom, meramente devo ter a dádiva de Deus. Devo fazer consoante a orientação de Deus. Dom é uma dádiva presente de Deus. O dom usa-se na igreja. Eu, usando o meu dom na igreja, estou a edificar a igreja, estou a edificar a mim mesmo. Para mim saber a natureza dos dons, podemos abrir o nosso livro de 1 de Timóteo 4,15. Rapidamente, 1 de Timóteo 4,15. Ok. 1 de Timóteo. Quatro. Sim. Alguém vai essa leitura, por favor? 4 15. diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém. Aqui nós vimos que quando nós temos o dom, devemos aproveitar corretamente, porque o dom é desse na igreja. Se eu tiver dom de Deus, posso fazer coisas para edificar a igreja ou a mim mesmo, porque os exemplos dos simples graça ou do cristão podemos encontrar no Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito Santo, que é o gozo, a paz, a longanimidade, o amor, etc. Quando o Espírito de Deus se move em nós, tem que dar esse fruto. Se não dá esse fruto, não é de Deus, mas sim do homem. Ok, muito bem, irmão Inel. Nós conseguimos entender a sua abordagem. Bem, temos aqui então o nosso irmão Lidaldino, que vai fazer também a sua abordagem enquanto os dons espirituais, propriamente definindo a palavra dom e falando mais a fundo sobre esta palavra ou sobre este tema. Amém. Novamente, Paz do Senhor, boa tarde, depois do período que nos assiste. Dom é a capacidade espiritual que é atribuída a nós para trabalharmos em prol
da obra de Deus, ou a igreja, neste caso. E quando o apóstolo Paulo definia dom, definia no sentido de distribuir tarefas dentro da casa de Deus. Assim como ele falou muitas das vezes para os povos de Coríntios e tudo mais, ele dizia que havia necessidade de se organizar o trabalho. Porque dentro da igreja, porque depois de ele definir os dons, ele começaram a se apresentar dificuldades, onde o que profetiza quer falar no momento que o que fala a língua está a falar, e o que fala a língua quer realizar também outras ações. Então o apóstolo Paulo também regulou sobre esta atitude. Então falar de dom é basicamente falar do presente ou da dádiva que recebemos da parte de Deus. E quando recebemos uma coisa da parte de Deus, é para usar em prol da obra de Deus. Não que este dom não seja manifesto nas outras coisas que não sejam ligadas à coisa de Deus. Porque, por exemplo, se eu tiver o dom da palavra da sabedoria, eu serei sábio na escola, na empresa, em todos os lados da minha vida, porque eu tenho este dom comigo, por intermédio do Espírito Santo, Deus que vive em mim. Então, é um tema muito abrangente, que relaciona o talento e a vocação, que também tem sido um grande debate, porque uns são, muitas das vezes, têm a vocação, não têm o dom propriamente, mas têm a capacidade vocacional para fazer uma determinada atividade. Mas ao longo do debate vamos explicar um pouco mais sobre tudo isso. Ok, muito bem, irmão de Daldino, né, pela sua abordagem. Bem, vamos agora aquelas que são já as perguntas diretas, né? Vamos começar já o debate, que vocês podem interromper, podem questionar se encontrará-se, né? Podem fazer assim a oposição, podem discordar com a ideia dos outros, daquilo que são as vossas doutrinas. Bem, vou começar então com o irmão Fernando, né? Irmão Fernando, é algo que tem se falado muito nas igrejas, né? Nós acabamos de ver, falamos sobre dons, falamos sobre os dons espirituais. Quantos tipos de dons existem? E como podemos obter os dons espirituais? Como podemos discernir nos dias de hoje os dons espirituais? É possível que alguém hoje possa ter o dom de profecia ou o dom de línguas estranhas? Vamos começar com o irmão Fernando. Eu gostaria de que fizesse as 3 primeiras questões depois. Sim, eu disse, né, irmão Fernando? Nós sabemos que nos dias de hoje, conforme vocês acabaram de falar na vossa abordagem, né, que os dons têm sido um tema muito, muito, muito polêmico, né? Então tem algumas questões que eu preparei particularmente. Primeiro, quantos tipos de dons existem, né? Quantos tipos de dons espirituais existem? E depois, como podemos discernir nos dias de hoje os dons espirituais? Hoje em dia existem pessoas que têm o dom de profecia. Será que é possível que hoje as pessoas podem ser profetas, podem obter o dom de profecia ou o dom de línguas estranhas, conforme a Bíblia relata no livro de Coríntios, né? 1 de Coríntios, no seu capítulo 14, adiante, fala sobre os dons espirituais. Bom, começando de que se existem quantos dons espirituais. Sim. Bom, na verdade, os dons que a gente encontra, né, no livro escrito pelo apóstolo Paulo, ele menciona o dom de profecia, o dom de línguas. Ele vai mencionando o dom de ensino, né, os mestres da palavra, e por aí vai. Mas esses são os principais dons que Paulo faz ênfase aí. Os dons de profecia, falar línguas estranhas, o dom de ser mestre, o dom de ensino. Agora, como saber que este é o meu dom? Como saber que eu tenho este dom e não é apenas um talento? Bom, nós podemos, sobretudo, eu tenho dito assim, um irmão uma vez me perguntou, como poderei saber que eu tenho este dom? Ou aquele? Eu tenho dito o seguinte, primeiro você deve orar muito.
Ok, nesse caso, para nós discernirmos o nosso dom, irmão Nosso Fernando, dom. o nosso telespectador tem que entender. Para nós conseguirmos discernir os nossos dons, nós devemos orar. Devemos orar. Isso é base bíblica. Sim, o crente que não ora, nós cristãos devemos receber orientação de Ok, Deus a partir da Bíblia ok. e também podemos colocar nossas preocupações através da oração. Vamos supor o irmão orou e pronto, né? Ele veio, né? Se calhar, como se diz atualmente na comunidade cristã, para receber uma visão, agora estou a profetizar, mas como eu, que não estou na visão dele, como é que eu vou discernir que esse espírito é de Deus, não é espírito de engano? Sim, mas eu estava falando apenas do primeiro pressuposto. Sim, É orar para que o Senhor me ajude ok, a perceber o que Ele quer que eu faça na igreja, qual é o meu dom. Para que eu fui vocacionado, eu devo saber. E eu devo orar bastante. Mas a segunda coisa, eu não posso autonomamente dizer, olha, chegar na igreja e dizer, olha, Deus já me revelou, meu dom é esse. ok, Outro ponto, se o meu dom, se eu tiver determinada habilidade espiritual, é claro que haverão irmãos na igreja, pessoas que poderão notar, não é? Vai ter pessoas que vão confirmar. Você pode até indo fazer os serviços na igreja. Se você não fazer nada, não vai ter como saber. Você vai fazendo os serviços na igreja. Tendo feito os serviços na igreja, você mesmo, consoante a oração, sim, vai passar a ter uma ideia de que, uau, ainda que eu goste mais daquilo, o que eu faço melhor é isso. E eu sinto-me bem fazendo isso. Embora que o que eu gosto é aquilo. Mas agora eu não vou chegar e dizer, olha, então igreja, o meu dom é esse. Eu terei que obter a confirmação dos irmãos, daqueles que estão a me ver, daqueles que congregam comigo, daqueles que apreciam o meu trabalho, porque disse, ok, se vê melhor quem aprecia de fora. Né? sim, Talvez eu pense que eu faço bem aquilo, mas os irmãos estão a ver que eu não estou a fazer bem aquilo. Então, no entanto, alguma coisa que acontecia comigo, eu tinha em mente sempre, não é? Procurava não especular, não dizer que, olha, a minha vocação é essa. Mas eu me sentia sempre bem em ensinar, em aprender, em ler, em pesquisar, em estudar a palavra. Sempre que se falava qualquer coisa relacionada a estas, eu estava sempre aí, atraído. E quando eu fazia, me sentia bem fazendo aquilo. Mas é claro que eu sempre gostei da bateria. Eu preferia dizer que, olha, a música é a minha área. Não quero me meter em pregação, em ensino, eu vou tocar. Mas não, eu vi, embora eu goste disso, mas eu sinto alguém em mas mim. alguém que toca, isso é um talento ou não? Isso aqui é um talento. É outro assunto também Ok. que nós temos que depois chegar, né, tocar. Mas há irmãos que dizem que, por exemplo, varrer no templo é um dom, Ok, visitar é um dom espiritual. ok. Há Mas pessoas não, que nós nessa nós percepção. queremos já saber na tua perspectiva, né, do irmão Não, Fernando, né, não. na tua perspectiva. Tocar bateria não é um dom. Varrer na igreja. Também varrer na igreja não é um dom. Não. Ok. Sim, eu gostaria de Sim, fazer uma pergunta ao meu irmão Sim. Adriano mesmo. não, Fernando. Fernando, ok, desculpa. Ele falou que os dons só é consoante a medida dos pessoal que está fora vendo o meu trabalho. Como é possível? Eu disse duas perspectivas. Primeiro, você ora. Segundo, você trabalha. Não vai orar e esperar assim. Você ora. Você trabalha na igreja. E depois, você vai obter uma resposta consoante o trabalho que você vai fazendo. Você vai obter uma resposta. Você vai obter sinais. Ok. Esses sinais, você não pode ser tipo autônomo em dizer, olha, eu estou a receber esse sinal, então eu vou fazer isso automaticamente. Tem que ter o cuidado. Eu, por exemplo, eu estava a dizer sobre a minha experiência, porque eu depois comecei a ouvir irmãos a me falarem isso. Olha, irmão, você toca bem, mas eu vejo que tens um chamado nesse lado. Então, nesse caso, sim, acho que tenho uma intervenção. tem uma questão aqui. Sim, tem A uma questão que o irmão Fernando está a falar, que está a apresentar aqui, praticamente está mais relacionada à vocação, ao talento. Por que estou a dizer isso? Porque ninguém vai manifestar o dom do Espírito Santo se não for batizado pelo Espírito Santo. Independentemente de orar, apóstolo não. João Batista, quando batizava, ele dizia: eu vos batizo
aqui com água, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vir alguém que é Jesus Cristo, que vai batizar com o Espírito e com fogo. Mas agora aí vem outro assunto, irmão. Sim. O que é batizar? Batismo pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo, o que é? Ser batizado pelo Espírito Santo é receber a presença de Deus na tua vida. É o que aconteceu com Jesus. Jesus, não vou dizer que recebeu a presença do Espírito Santo naquele dia, né? Mas o céu abriu e saiu uma voz que dizia: este é o meu filho único, a quem eu me comprazo. A Bíblia fala que desce uma pomba sobre a cabeça de Jesus Cristo. E a pomba, do ponto de vista teólogo, representa também o Espírito Santo. É importante nós fizermos isso. Então ninguém, por exemplo, se não fui batizado pelo Espírito Santo, o que o irmão Manuel vai ver em mim simplesmente vai ser talento ou vocação, não vai ser Espírito Santo. Mas como perceber agora? Como perceber que eu fui batizado, um determinado irmão ou outro foi batizado pelo Espírito Santo? Então, em momento nenhum estava aqui a me referir a um irmão sem Espírito Santo. Certo. Mas agora o irmão tocou no assunto de ter o Espírito Santo. Uhum. Tem que ter, eu não neguei, não Certo. disse não tem que ter. Eu estava me referindo nessa percepção de alguém que tem o Espírito Santo. Certo. Mas agora, como saber que o irmão tem o Espírito Santo em si? Por vossos frutos vos conhecereis, diz a palavra do Senhor. Por causa dos nossos frutos, nós conhecemos quem tem a presença real do Espírito Santo. Porque também diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo tem evidência, segundo Gálatas. Porque quem tem o Espírito Santo pratica as obras do Espírito, que são a mansidão, o gozo, a benignidade. São os frutos do Espírito Santo. Logo, uma pessoa que tem o Espírito Santo manifesta essas coisas. E quando nós vemos essas coisas, nós vamos conhecer, vamos identificar que este é o Espírito Santo. Sim, agora, o que eu lembro, eu nunca neguei no meu discurso aqui enquanto eu estava falando. Nunca neguei, dizendo que quem tem o Espírito Santo não tem esses sinais. Tem. Não falei disso. Não sei se me percebeu. E eu também não disse que é alguém sem o Espírito Santo, conforme eu já disse. Não sei se me percebeu, estou a dizer. Estou a aplicar, não sei, porque de acordo com o que o irmão Fernando estava a aplicar, era que ou seja, basta que eu ore, fale com Deus, as pessoas depois manifestem, ou seja, falem que você tem um dom. Eu digo que isto não basta, porque primeiro, ou antes de tudo isso, é necessário que a pessoa seja batizada pelo Espírito Santo. Mas tem uma questão aqui, irmão Fernando. O irmão Fernando acredita no batismo do Espírito Santo? Acredito. Isso é um grande tema. Ok. Eu creio que alguma vez eu fui convidado numa igreja Bom Deus. Sim. Não é para mencionar, Sim, aqui, sim, mas sim, estou sim. só a dar um exemplo vivo. Sim. Fomos lá para congregar e o pastor depois tentou falar conosco. E o irmão que nos convidou sabe muito bem que nós somos cristãos. Sim. Estudamos a Bíblia, mas ainda assim foi ter com o pastor para falar conosco. Ok. Como se fôssemos umas almas que necessitam da palavra. Ok. E o irmão, depois pastor, vem falar conosco. Olha, você já tem o Espírito Santo. Você já depois de algumas introduções. Olha, você já tem o Espírito Santo. Vocês os batizaram pelo Espírito Santo. Eu falei, nos batizar pelo Espírito Santo? Desculpa, pastor, quem vai nos batizar pelo Espírito Santo? Não, os vossos pastores vão nos batizar pelo Então, ele disse que os telespectadores têm que ouvir isso. Mas os pastores é que fazem o batismo pelo Espírito Santo? É o que ele me disse. É um pastor do Bom Deus. Não quero mencionar de que Pronto. Ele me disse, e eu falei, olha, Aham. pastor, como é que ele vai fazer isso? Ok. Tudo bem, irmão. Ele vai vos impor as mãos na cabeça, vai fazer a oração e vocês vão sair falando línguas e aí vocês vão saber que foram Pronto, batizados então pelo Espírito Santo. foi deduzido que a oração do pastor resulta do dom de línguas estranhas. Certo. E se eu não falar, automaticamente também o meu pastor falhou. E ele afirmou categoricamente que se o vosso pastor não vos fez isso, nunca vos fez isso, ele próprio não tem o Espírito Santo. Então, qual é a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Ou quando alguém é batizada pelo Espírito Santo? E aliás, teacher, é por isso que eu perguntei meu irmão, para ver se a visão que ele tem é a mesma que aquele pastor me falou. Por isso eu lhe perguntei, quais são as evidências de ter o Espírito Santo? Como a gente obtém? Uma das evidências é o dom do Espírito Santo. Uma pessoa, quando recebe o batismo do Espírito Santo, é como se estivesse a ser selada pelo Espírito Santo. Ou para pudesse praticamente estar a receber um sinal de que tem a presença de Deus. E como garantia, Deus lhe dá um dom para ele trabalhar na sua obra. Assim como aconteceu em Atos. Sabe, Atos era uma cidade que no dia de Pentecostes recebia pessoas de muitas outras regiões que falavam múltiplas línguas. E por falar em múltiplas línguas,
eu que sou judeu não posso me comunicar com o grego, mas havia necessidade de eu, judeu, comunicar Jesus Cristo como Salvador para o grego. Porque como não falávamos a mesma língua, a língua era o impedimento, era a barreira para a comunicação. Então, desce o Espírito Santo naquele dia e diz a palavra que eles começaram a falar noutras línguas. Então, pronto, já estamos aqui mesmo a falar dos dons de língua. Tem uma questão, né? O dom de línguas se refere em Atos 2, né? O que tem se visto nas igrejas, né? A famosa línguas estranhas. Certo. Será que é o que os mesmos receberam, os mesmos discípulos, os apóstolos receberam na época, né? O que tem acontecido nas igrejas? De acordo à palavra e a interpretação correta, e de acordo os estudos que foram feitos, não é esse dom que está a falar. O livro de 1 de Coríntios mesmo 12, acho que é o mesmo livro, quando Paulo diz que ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me faltasse a mulher não me valeria, mas eu fico aí na língua dos anjos. E no livro de Atos, vai falar que receberam o Espírito Santo e falaram noutras línguas. Nesse caso, língua tipo, se não falavam inglês, eles começaram a falar inglês. Naturalmente, porque olhando para o contexto. Então, Porque, nesse caso, desculpa, Sr. Irmão de Davi, nós queremos entender, os telespectadores também querem entender, porque as línguas estranhas têm sido um contexto muito complicado para muitos cristãos. Existem pessoas que vão deduzir que línguas estranhas é aquilo que tem se falado nas igrejas. Né? Pronto, não quero aqui exemplificar, mas é aquilo que tem se falado nas igrejas. E que a Bíblia relata em Atos 2 também é outra, né? É outro assunto. Quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito de Deus desceu sobre eles e começaram a falar noutra língua. Esses galileus que estavam lá, os mesopotâmios que estavam naquela época, viram como é que esses que são judeus estão a falar as nossas línguas, né? É nesse sentido. Agora, estas línguas que se falam nas igrejas, né? É dom do Espírito. É dom do Espírito Santo. a primeira recomendação que Jesus deixou antes de subir ao céu, uma das recomendações é que ficar aqui em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de Isso poder. é Atos 2. Não é Atos. Acho que está em Mateus, se não estou Não, errado. esse revestimento Revestimento é do Atos 2. é do Atos 12, que deve acontecer depois. 50 dias depois de Jesus subir aos céus, vai acontecer que desce o Espírito Santo. Depois de descer o Espírito Santo, havia necessidade, porque Jesus também lhes disse: sejam-me testemunha desde Samaria, Judeia até os confins da terra. Como é que eu vou ser testemunha, eu, angolano, que falo português, a um inglês? Como é que eu vou ser testemunha a um aramaico se eu falo português? Então vai acontecer que naquele dia, como estavam muitas pessoas de diversas línguas reunidas naquele mesmo lugar, o Espírito de Deus vem, se aposta das pessoas, as pessoas começaram a falar em outras Já línguas. entendi. Então, nesse caso, o irmão de Dolim está na sua abordagem, pelo que eu pude entender, não sei se entendi mal. As línguas estranhas, ou seja, em outras línguas, são as línguas que os apóstolos receberam, nesse caso, diversidade de línguas. Certo. Agora, as línguas estranhas que as igrejas utilizam é a língua dos anjos. Eu volto aqui no livro de Coríntios, quando o apóstolo Paulo afirma que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer que há uma diferença entre a língua de Atos e a língua dos anjos. Então, nós queremos saber, a língua dos anjos é aquilo que se fala na igreja? Eu posso entender que sim. Porque aquilo que se diz, nós, nem na nossa percepção espiritual, conseguimos entender o que uma pessoa diz. Por isso que o apóstolo Paulo também fala que quem fala em língua edifica-se a si próprio. Porque ele está a falar dele para Deus. É como se fosse mesmo um anjo falar de Deus. Essa é uma comunicação dos céus, que só quem é do céu é que consegue entender. Tu vai imaginar, por exemplo, os anjos a conversarem e só eles é quem entende. Isso acontece conosco nas igrejas. Independentemente de nós estarmos uma forte oração, e estamos a sentir a presença de Deus em nós. Independentemente disso, se o irmão ao nosso lado estiver a falar a língua, nós não entendemos o que ele está a falar. A não ser que o Espírito Santo nos conceda a capacidade de interpretar aquilo que ele está a dizer. Mas Porque tem também uma existe esse dom. passagem em mesmo Coríntios que reporta que quem fala em língua deve haver um intérprete. Agora, Sim. porque se alguém na igreja fala aquela língua que tem se falado, se diz a língua dos anjos, Sim. e não houver um intérprete. Se não, Podemos afirmar como língua dos anjos? Não, quero aqui frisar Sim. sobre isso. também há muita fraude. Sim. Pronto, nós estamos aqui com o irmão Irineu, sim? O apóstolo Paulo, Sim. nessa mesma vocação, Sim. ele disse que se alguém estiver a falar de línguas estranhas, línguas estranhas está a falar assim mesmo, é uma língua que é de Deus, não é a língua dos homens. Se eu estiver a falar
a língua estranha, quer dizer que estou a me edificar a mim mesmo, também é uma língua de Deus. Se porventura não tiver um intérprete, a Bíblia fala que melhor é calar. Se não tiver se estamos reunidos 3 pessoas aqui, eu começo a falar língua estranha. Se o Espírito Santo não capacitar ninguém para falar língua, melhor calar, porque senão isso torna-se um escândalo. Como é que eu estou falando língua estranha? Os irmãos estão aqui a ouvir, mas não tem nenhum intérprete. Quer dizer que 1 de Coríntios 14, 22, que língua estranha é um sinal para os descrentes. Como assim? Certo. Se eu estiver a falar língua estranha e alguém de crente fala, como é que é possível ele a falar língua estranha? O que ele está a falar? Por isso tem que haver um intérprete para poder dizer o que está a falar língua estranha. Mas naturalmente, pelo menos nunca vi, né? Nas igrejas já ouvi as pessoas a falarem línguas estranhas, né? Nas igrejas em qual já pertenci. Mas agora, só que eu nunca vi nenhum intérprete. Essa outra questão. Essa questão está associada à questão do batismo do Espírito Santo. Ok. Porque, Acho não que sei. Tem uma sugestão. Irmão de Daudino Sim. estava a dizer que Aham. há diferença entre as línguas estranhas ditas em Atos Sim. e há a diferença das línguas de anjos que fala Paulo em Corinto. Sim. Mas eu estava a ler D.A. Carson, né, que por sinal é a favor também do continuacionismo ou continuacionismo, né? E ele estava a Calma, dizer nós não entendemos continuacionismo. O que é isto? é praticamente a doutrina que diz tem o continuacionismo e o cessacionismo. Ok. O cessacionismo ela acredita que os dons de língua e profecia eram temporários e que já atualmente Deus não distribui esse dom à igreja. Nesse Mas caso, enquanto que o nós continuacionismo queremos entender, os telespectadores têm que entender, sensacionismo, né? É uma doutrina que afirma que os dons os dons espirituais cessaram, tanto quanto de profecia, de línguas estranhas. cessaram, sim. Esta é a base. E a Bíblia afirma. E vou chegar ali. E os irmãos continuacionistas, eles, como o J. Carson, eles acreditam que até hoje existe. Mas eu poderia explicar, mas primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão. Porque nesse livro, o movimento do Espírito Santo, o J. Carson ele trata as línguas estranhas como sendo a língua de anjos. Agora, eu queria mais ou menos perceber da parte do irmão, porque não pesquisei assim, totalmente a respeito do D.A. Carson, mas pelo pouco que eu vi ali, ele é simpatizante dos irmãos pentecostais. Os irmãos são pentecostais. Né? Certo. Por isso é que eu estou a ver aqui uma dissonância, enquanto que o irmão, que também é pentecostal, está a dizer que línguas estranhas e línguas de anjos são coisas diferentes, e o outro, que é autor renomado de lá dos Estados Unidos, diz que é a mesma coisa. Queria primeiro perceber, depois de argumentar o que eu tenho a dizer. Amém. Pronto. Se nós abrimos os livros de Atos, as versões até são diferentes. Livros de Atos, na descida do Espírito Santo, a Bíblia vem falar. Vamos dar uma pausa no instante e vamos dar um curto intervalo, né? Para nós organizarmos o nosso espaço e depois vamos entrar nessas partes, né? Porque há muitas questões aqui. Certo. Vamos juntos, né? Bem, para quem está nos ouvindo, um curto intervalo, vamos já regressar daqui a nada. Fique ligado. Estamos de volta mais uma vez, vamos dar a continuidade sobre o nosso tópico. Como já estamos aqui nos assuntos mais profundos sobre o tópico, os dons espirituais, né? Vamos dar a oportunidade então ao irmão Daudino para dar a sua continuação, né? Estamos aqui a falar sobre os dons espirituais, especificamente sobre o dom de línguas estranhas, né? Que nós queremos entender se línguas estranhas está referido então a outras línguas, quando nós aprendemos outras línguas, ou então línguas estranhas está referida às línguas dos anjos que em Coríntios vem citando. Então, o nosso preletor tem a oportunidade, né, para fazer uma abordagem e vamos dar à vontade dos outros preletores para poderem discordar, interromper e questionar. Amém. Estávamos a responder sobre as línguas estranhas, porque
tem um estudioso, como é que é? D.A. Carson. Continualista, né? Certo, certo. Certo. Ele dizia que ele acredita o quê? Ele acredita que as línguas estranhas, Aham. e aliás, a maior parte das pessoas continuacionistas que eu tenho contato, eles acreditam que línguas estranhas ou são as línguas dos anjos. Ok. Mas eu gostaria de provar também outra maneira. Eu não sei se essas pessoas têm acesso à Bíblia ou se interpretam do jeito que entendem Isso aqui conveniente. nós telespectadores também podem estar já a se questionar, né? Aham. Tudo quanto estamos a debater, vamos procurar dar bases, de modo com que Certo. eles possam também ir à busca. Sim, então vamos em Atos capítulo 2. Sim, Vamos ler do 6 até o 7. ok. Ou se nós quiséssemos, podemos ler mesmo desde o momento do capítulo 2, né? Atos 2, sim. Do 2 até o 7. Atos capítulo 2, Uhum. Versículo 2 até o 7. ok, muito bem. Posso? Posso. Diz a palavra. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia a falar na sua própria língua. Versículo 7 e último. E todos pensavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não sei se fica bem explícito assim, ou nós não queremos entender. Porque está a falar que em Jerusalém, naquela altura, havia judeus e outros de todas as religiões naquele mesmo lugar, em Jerusalém. E de repente, quando desce o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Então os outros ficaram maravilhados. Como é que eles podem estar a falar na nossa língua se eles são galileus? Como é que podem estar a falar na nossa língua? Agora eu não entendo se um galileu entende língua do anjo. Não percebo. Porque deveria ter aqui uma base para explicar se um galileu pode entender a língua dos anjos. Os galileus têm essa particularidade de entender a língua dos anjos. E eu acredito que não. Então, dizer que a língua do livro de Atos refere-se a uma língua de anjos em que, pronto, não. Eu entendo que é mesmo a repartição de língua. O que fala francês entendeu o que fala o inglês. Todos perceberam a mesma língua porque a intenção era ter a possibilidade de passar a palavra da salvação para todos aqueles que estavam naquela cidade e depois que se espalhasse pela terra. Logo que os que falam línguas dos anjos já não estão a fazer isso por terem um dom espiritual, sendo que lá, não é, em Efésios, os dons que o apóstolo Paulo menciona, Coríntios. eu tenho aqui em Efésios também, capítulo 4. Efésios também? 11 a 12. Ele menciona as línguas estranhas como sendo parte do dom espiritual. Um dom espiritual. Mas agora ali não tem língua dos anjos. Como um dom espiritual. Sim. Agora eu queria um comprovativo do irmão de Daudino. Sim. Ou se o irmão também puder provar que a Efésios- língua dos anjos são dons espirituais. Porque aí está línguas estranhas. Sim. E não são a mesma coisa, segundo o Sim. irmão. Então, nesse caso, chegamos à conclusão que línguas estranhas não são língua dos anjos. Essas caso são as línguas que os apóstolos receberam da parte do Espírito Santo, e os outros conseguiram ficar maravilhados das línguas que eles estavam a falar. Não, eu penso que é uma questão de interpretação. Sim. Porque o que eu não sei e eu vejo que é novo, para mim vai me parecer estranho. Ok. Para o Galileu ouvir uma coisa que nunca ouviu é estranho. Por isso é que se definiu que é língua estranha. Nesse caso, Não era comum ouvir uma língua diferente das que se ouviam naquela altura. Mas vamos chegar lá. Disse Efésio. Nesse ponto, nós percebemos. Sim. E eu creio isso também. São idiomas, dialetos. Sim. Mas eu estava aqui a me referir. Se o irmão disse que língua estranha não é língua dos anjos. E ali nos dons
está especificamente línguas Dos estranhas, não. Aham. Ele diz que outros têm dons de quê? Línguas, falar línguas. Aham. Línguas estranhas, não está ali língua dos anjos. Sim, Agora sim. eu queria saber por que nós acreditamos que essa língua dos anjos que se fala hoje é um dom espiritual, sendo que não está mencionado ali como dom espiritual. Não está assim, língua dos anjos. Eu penso que essa questão de falar em língua estranha, como nós falamos, isso não entendo que é um dom, mas é uma manifestação da presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Se vocês entenderem, nem todos que têm um dom espiritual falam em línguas, mas uma boa parte que tem dons espirituais fala em línguas, consegue ter a capacidade de falar em línguas. Então falar que tipo... Mas os dons, as línguas estranhas em si, não são dom espiritual? Eu entendo que a língua estranha é um dom espiritual, mas o apóstolo Paulo descreve como um dom espiritual. Porque eu penso que é a manifestação da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então também crees Porque tem a capacidade... que o pastor do bom Deus disse que Aham. eu deverei falar em línguas, sair falando em línguas quando for batizado pelo Espírito. Isso é uma forma de manifestação da presença do Espírito Santo na tua vida. O Espírito de Deus se manifesta de diversas maneiras nas nossas vidas, como pessoa. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus pode falar em língua, outro pode cantar, outro pode só glorificar o nome de Deus, independentemente daquilo que ele estiver a sentir por Deus. Tá bom, o irmão disse que as línguas estranhas são manifestação. Ainda não provaste que línguas dos anjos são aquelas línguas. O irmão está me dizendo que não é um dom espiritual, língua estranha. Ou língua dos anjos, não é um dom espiritual. Essa língua que nós falamos, sobretudo que os pentecostais falam, Sim, tipo Charamandalá. Isso aqui, eu não entendo como um dom espiritual. Para mim, o dom, que eu posso dizer dom, que eu posso reconhecer, é o que aconteceu no livro de Atos, onde as pessoas ganham a capacidade de poder falar em outras línguas sem que tivessem que estudar. Então podemos adotar como as línguas que são faladas, principalmente nas assembleias de Deus pentecostais, são dogmas da igreja? Não entendo que são dogmas. A manifestação, ou seja, a forma da manifestação da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque, irmãos, vamos só ser coerentes e ser um pouco socioculturais. Vamos só ser assim. Como é que é possível que o Evangelho, naquela altura, estava naquela zona da Ásia, Europa, Israel, naquela altura, Sim. vai chegar para nós, povos africanos, que falávamos, somos comunidade Bantu, nesse caso, em nossas comunidades Bantu temos linguagens próprias. Como é possível o Evangelho chegar até nós, sendo que nós falávamos em outras línguas diferenciadas? Como é que é possível? Como é que eles terão a capacidade de se comunicar para conosco? Acho, irmão Daudino, só por cortar. Essa perspectiva nós entendemos. Sim. Quando alguém, nesse caso, se eu estiver aqui a falar em inglês, será estranho para aqueles que não falam inglês. Sim. É a necessidade de um intérprete. Certo. Essa é que é a língua estranha. Sim. Né? Quando nós fomos, por exemplo, na terra da China, né? Então vamos numa região que não falam o inglês. Se eu chego lá, fico a falar em inglês ou pregar em português, Sim. nessa perspectiva aí estarei, eles acharão estranho. Língua Mas que língua estranha. é esta que esse homem está a falar para nós? Nessa perspectiva já foi entendida. Aham. Que há necessidade de um intérprete também para interpretar aquela língua que eu estiver a falar para a região daquela pessoa, ou seja, para a língua que aquela região fala. Sim. Mas a questão em caso aqui é se as línguas que se falam nas igrejas são dos espirituais, se não são dos espirituais, que tipo de línguas são? Serão que são dogmas? Nós queremos ter uma evidência, né? Porque os telespectadores, né, houve muitos comentários na publicação, Sim. né? Nós queremos uma evidência de que um entendimento, né, da parte de Deus, daquilo que é da parte da palavra de Deus, nesse caso da Bíblia, que relata. Nós vimos aí um pressuposto em Coríntios, né? Sim. Que o apóstolo Paulo relata numa das suas abordagens, numa das cartas, que ainda se eu falasse em língua dos anjos. Então, entendemos nós que as línguas que se falam nas igrejas que são língua dos anjos. Essa é a questão. Se a língua que se fala na igreja que são línguas anjos. Eu penso que sim, entendo que essas sim, podemos entender como sendo as línguas Sim, anjos. agora a questão sim. É até incorreto nós dizer que o que se fala são línguas. Pelo menos o que se fala
igrejas, né? São livres. Bom, eu não sei como falar isso sem mencionar as igrejas que praticam, então não é para os irmãos sentirem-se assim que estou a contra-atacar, mas Não, pode ter. as igrejas pentecostais, elas falam palavras que eu próprio posso falar. Ok. É como se estivesse a soletrar e colocar um conjunto de Ok. sons da minha língua, do meu Sim. dialeto. Por isso é que línguas a Bíblia usa como dialeto. Ok. Há no Antigo Testamento 2 passagens apenas em que se fala de línguas estranhas. Ali, na primeira, em Salmos, ela diz que, ela relata que Deus, o Deus de Israel, ele tirou, acho que Salmo 114, tirou o povo dele no meio de povos de línguas estranhas. Ok. Quer dizer, era um povo que falava um dialeto diferente deles, e não só disso, mas que as crenças eram diferentes, Sim. as tradições eram diferentes. Ok. Também em Isaías 28, fala-se da Babilônia. Também menciona novamente línguas estranhas. Quer dizer, quanto a Israel e quanto a Babilônia, não se fala apenas de dialetos, mas também das culturas, das tradições. Quer dizer, eles falam uma língua diferente da do povo de Israel. Quer dizer, ensinam diferente do ensinamento que o povo de Israel tem da parte de Deus, de Jeová. Ok. Então ele menciona aí duas partes de línguas estranhas, mas refere nas duas passagens, tem um ponto dialeto. Quer dizer, língua falada de um determinado povo. Ok. Língua é, para os linguistas, e eu creio que é a linguagem lógica, é um conjunto de sinais Sim. ou códigos organizados, a fim de que um emissor serve-se para comunicar alguma coisa a um receptor falante da mesma língua. Ok. Quer dizer que eu, por exemplo, se eu pegar fonemas na minha própria língua, desorganizar aquilo, eu pego no abecedário os sons ba, be, ka, ta, manda, e eu pego e começo a pronunciar desorganizadamente. Ok. Eu vou falar que estou a falar línguas dos anjos. Mas Qual é a prova de que essa é a língua dos anjos? Nós estamos a falar que os anjos falam essa língua, ou é apenas uma maneira de a gente dizer, opa, essa é uma língua que não existe. E nem é língua isso. Nem Mas é há um língua. porém aí. Isso que se fala hoje nem é língua. Calma só, irmão. Não é língua. Sim. É um conjunto de fonemas da minha própria língua de origem, nesse caso o português. Eu pego um conjunto de sons, desorganizo e coloco assim. Nas minhas falácias normais, eu posso dizer, irmão, que o Senhor te abençoa. Hoje tem um som aqui. Rara manda catalabachúrias. Eu posso fazer isso. E eu sei muito bem fazer isso. Se eu fazer isso, tenho línguas dos anjos, falo Ok. línguas. Nós estamos lá. Essa é a E questão. qual é a prova de Irmão Essa é a Fernando. questão realmente. Irmão Fernando, Sim, irmão Dinaldino vai ter a sua abordagem. por isso não ter cabimento, do ponto de vista científico, essa junção dessas sílabas não terem nem sentido, vou falar sentido em termos de sintaxe e semântica, não tem cabimento linguístico, é por isso que se chamam línguas estranhas. Porque eu te Então, falo as línguas dos anjos português. não são línguas estranhas, o irmão de Daudino falou. Sim. Vamos por favor, ver em Coríntios, Ok. 1 Coríntios 12, no versículo 10. Posso fazer a leitura? E há outros a operação de maravilhas, e há outros a profecias, e outro dom de discernimento de espírito, e há outros a variedade de línguas. Línguas são A dialetos. variedade de línguas e há outros a interpretação de línguas. Agora vamos no capítulo 12, no capítulo 14. Diz assim, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas edifica a si próprio, mas o que profetiza, porque o profetiza edifica a igreja, e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação.
Agora, o irmão está a justificar a língua dos anjos. Está a separar. Está a separar. Fala de línguas estranhas. O dom que Paulo estava a falar aqui é variedade de línguas. O que o irmão entende por variedade de línguas? Ele depois, Aham. o irmão me disse que em Atos, os apóstolos saíram falando em línguas. Extra- Variedade de línguas. variedade Eles de não línguas, tinham sim. povo de uma única nação. Tinha povos que falavam diferente. Naturalmente. É variedade de línguas. Essa Sim. variedade de línguas eram estranhas. Uhum. Para quê? Por isso é que o irmão muito bem explicou no princípio. Certo. Ok. Agora, quando estás a falar de variedade de línguas, estás a falar daquelas línguas que eram estranhas Aham. aos povos. E é variedade por quê? Porque Foram não várias. era só uma única língua. Certo. Eles não falavam todos, por exemplo. Aham. Todo mundo falava grego, todo mundo falava latim. Não, é variedade de línguas. É Não uma quer frase. dizer, Quando quando fala de é variedade variedade de língua, estás a Aham. falar de línguas dos anjos, línguas não sei qual. Não, não vamos fazer, Isso não aqui vamos fazer porém, confusão. isso dá A Bíblia uma- já está bem clara. Irmão, ele não pode falar. Sim, eu vou chegar aí no ponto que o irmão Adriano, né? Estava a dizer Fernando. que Fernando, ok? Há diferença língua dos homens e Sim. línguas estranhas. Ok. O que o irmão Fernando estava a dizer. Calma só. A diferença entre língua dos homens Sim, e língua sim. dos A língua dos homens é O aquela nosso que ele estava a falar aqui. Calma. O nosso irmão disse que as línguas, me disseste a princípio que são da mesma igreja, mas acho que ele falou coisa diferente. Ele disse que as línguas estranhas de que a Bíblia fala é línguas que eram estranhas no facto de que as pessoas não eram natos daquela língua, os apóstolos, mas como ali havia povos de diferentes nações e precisavam de ouvir o evangelho, cada um ouviu o evangelho na sua própria língua, mesmo que aquele que estivesse a falar não fosse nato daquela língua, não fez nenhum curso daquela Irmão língua. Fernando, diversidade Ele chamou de língua. línguas, calma. Irmão Fernando, Calma. diversidade Chamaste de de língua. línguas O grego, estranhas. Calma, deixa só terminar. o grego, espera, o Deixa eu grego, terminar, por deixa-me só favor. falar. O grego ganhou a capacidade de poder falar em outras Deixa só línguas. falar, deixa só falar. Deixa- O que eu estou aqui a referir é que o irmão disse que as línguas estranhas são essas línguas Aham. de homens comuns, só que de povos diferentes que estavam ali Aham. congregados. Quer dizer, não congregados para adorar, mas era um lugar espaçoso onde se encontravam povos de diferentes nações. Agora, o irmão me disse que língua estranha, eu estou a fazer confusão, porque língua estranha não é língua dos homens. Agora, os irmãos, o irmão não está me contradizendo, está te contradizendo. Terminologia, vamos Não entendeu, vamos irmão. considerar a língua portuguesa. Eu lhe disse, deu exemplo. Sim, sim. Algo que não é comum para mim, ao olhar, qual vai ser a primeira impressão? Não é mesmo estranho, é mesmo Sim, língua estranha. é nesse sentido que queremos lhe mostrar que para aqueles que estavam naquele lugar entenderam que aquilo era estranho. Como é que, Aliás, como não é era que um só homem porque que é ele- galileu, que tem a sua língua de origem, está a vir falar comigo que sou inglês? Não era Eu só falo inglês. o ato em si parecia estranho, mas a língua era estranha para o próprio apóstolo que falava. Porque eu, por exemplo, vou falar uma língua da Ásia que eu nem sequer conheço. Claro que é estranho para mim, eu mesmo depois. Não, vou estamos mudar deixando, essa assim estamos a deixar de lado a Bíblia, porque nós acabamos de ler. Temos que falar com mais Está Bíblia. ali em Atos, está ali Sim. em Atos de que eles Atos saíram fala- falando Atos fala línguas. em outras línguas. Sim, agora o irmão não me explicou que são línguas. Aham. Os povos de diferentes nações que estavam ali precisavam ouvir o evangelho. Eu estou a dizer, a comunidade que recebeu o Espírito Santo é cristã, religiosa, porque estavam reunidos em nome de Jesus Cristo, não é isso? Eles precisavam transmitir a palavra para outras pessoas que não acreditavam e nunca ouviram falar de Jesus, porque são povos de outras terras. Então, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, vai acontecer que, porque todos eram judeus, só que o judeu ganhou a capacidade de multiplicidade de língua, ou seja, passou a falar em muitas línguas. Estou a falar que ele ganhou a capacidade de poder falar com o espanhol, o aramaico, sei lá, o povo que estava presente naquele lugar possa se contextualizar. É aí que o que vai receber vai ver que isso é estranho. Como é possível? Ele que é galileu, está lá no livro de Atos, esses não são galileu, como é que estão a falar na nossa É a língua? mesma coisa Agora, que isso. agora vamos voltar no livro da 1 de Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai fazer a diferenciação. Onde vai falar primeiro? No livro, no Atos capítulo 12, ele vai falar da variedade de línguas, que é a capacidade de eu falar em muitos idiomas. Temos que comparar isso, estamos falando só de língua, estamos falando de língua, estamos apenas que incluir também o idioma. E depois no livro de Atos, no 1 de Coríntios, capítulo 13, quando fala do amor, ele vai falar da língua dos anjos.
Não se Ele sabe fala essa lei. em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Aham. Ele diz assim, ainda que eu falasse a A língua língua dos homens. Aham. se me faltasse o amor, seria como sino que... Agora vamos voltar no Atos capítulo, capítulo 14. Mas, irmão, antes de Capítulo avançar, 14. o Sim. irmão crê que as línguas dos anjos de que está se falar ali, Aham. era no sentido assim literal da palavra de que, ou seja, tem uma língua, quer dizer, a Bíblia nos relata, nos mostra uma certa língua que é só dos anjos. Comunicação linguística espiritual, acredito sim que existe, porque os anjos se comunicam. Os anjos sim se comunicam. Por isso que o apóstolo Paulo E qual é esse escreve aqui, idioma? O que é que me prova aqui? as coisas espirituais, as Sim. coisas espirituais discernem Qual é esse idioma? espiritualmente. Sim, me discerne, nós Aham. temos a Bíblia. Sim. Eu sei que a igreja Assembleia de Deus Pentecostal também Aham. veio da reforma. Sim. Embora que depois houve essa divisão. Aham. Mas o irmão sabe das 5 solas da Aham. reforma. Uma Sim. delas é sola escritura, quer Sim. dizer, só Só a a Bíblia é a escritura, nossa sim. regra de fé. Aham. Agora, se eu estou a mencionar a Bíblia, o irmão está falando, não, tem que ser algo espiritual. A Bíblia não é algo espiritual, não nos leva numa vivência ao crescimento espiritual. Isso. Qual é o papel fundamental da Bíblia? Nós devemos entender isso. Porque nós pensamos que, pronto, quando abrimos a Bíblia, pronto, Deus vai falar. Não é isso. A interpretação que nós vamos ter da Bíblia é movida pelo Espírito Santo. Como é que, por exemplo, eu vou saber que, para mim entender a Bíblia, devo ter o Espírito Santo? Devo ser por compreensão do Espírito? Porque leste na Bíblia. Sim, A Bíblia diz a isso. intenção da Bíblia é se instruir, edificar, consolar, Exortar. fortificar a fé, renovar a esperança. Esse é o fundamental papel da Bíblia. O irmão Por isso é sabe que nós responder. temos, por isso é que nós temos a Bíblia. Agora, acho que o irmão Fernando está fazendo confusão com essa questão das Não sou eu que estou a línguas. fazer Sim, confusão. Sim, está fazendo confusão. Essa Porque, questão. irmão, existem Ok. figuras de linguagem. Nós que estudamos hermenêutica sabemos muito bem Sim. que existem figuras de linguagem. Temos que entender Sim. qual é a natureza do texto, Certo. o gênero literário. Uhum. E não é coisa que eu estou a inventar. Esses irmãos, como o meu colega que disse que é teórico, Certo. não sei o que, sabe disso. Aham. Agora, o que é que entende gênero literário? Também é algo só do espírito que nós vamos buscar no espírito? Não. É algo que nós estudamos. Sim. O que é que acontece? Tem poesia, Uhum. podemos encontrar hipérboles, podemos encontrar variedade de gêneros na Bíblia. E para eu interpretar, eu primeiro preciso saber, olha, primeira coisa, que tipo de gênero é esse texto que eu estou a lidar A que contexto se aplica? Agora, sim, agora, também em quem consideração escreveu isso. Sim. e qual era o objetivo dele ao escrever aquilo, Sim. para que ele escrevia aquilo. Eu tenho que saber isso tudo. Agora, aí em Coríntios, Uhum. especialmente no seu versículo 13, no seu Sim. capítulo 13, Paulo usa muito uma figura, que é a hipérbole. Sim. Nós sabemos que hipérbole é um tipo de exagero. Exagero, certo. Se eu, por exemplo, dizer assim, olha, e ele mesmo também, em 1 Coríntios 4, ele usa o mesmo exagero, ele fala assim, olha, ainda que eu tivesse milhares de tutores, ainda assim não terias muitos pais. Ok. Mas nós sabemos que isso é um exagero. Então, Que pessoa vai ter Fernando, milhares de queria tutores só ao mesmo que tempo? Os telespectadores estão aqui a dizer. Então, nesse caso, há uma hipérbole quando Paulo Sim. diz que, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Há uma hipérbole, por quê? O que Paulo, na verdade, ele queria dizer, o que ele queria fazer é dar ênfase Uhum. ao amor. Certo. Ok? É, por exemplo, eu posso Sim, porque eu dizer acredito assim, também que estamos falando a exortar sobre o amor. Sobre o amor. Ainda que aquelas pessoas que profetizem, ainda que você falasse em línguas, mas se não tivesse o amor é como se tivesse nada. sim, então tenho que entender Sim. que seu gênero literário, eu sei que qual é o tipo de figura que ele usa ali, e eu vou saber decifrar aquela hipérbole de acordo com o que ele está querendo dizer ali. O irmão Certo. disse que pode perceber que ele falava do amor. Certo. Ele é o exortado do amor, para dar ênfase do amor. Ele sabia o quão maravilhoso é o dom de línguas, falar Certo. línguas estranhas. Uhum. Estamos a falar mesmo de dialetos. Certo. Porque eu que nunca estudei, por exemplo, o grego, de Sim. repente vou falar Claro. grego fluentemente. Mas o sem irmão Fernando, sem- o irmão Fernando Ah, acredita deixa na eu linguagem, explicar. acredita na linguagem dos anjos. Linguagem É dos anjos é o que eu estou a espiritual. tentar explicar aqui. Sim, linguagem espiritual. Linguagem dos anjos é uma hipérbole. Aham. Não que é Não, uma certa língua. Vamos tirar essa questão da hipérbole. Vamos Sim. transportar no contexto do Mas livro. esse Aham. texto
a figura que o Paulo usa Sim, ali mas uma acreditas hipérbole, é apenas os um anjos exagero. ou seres espirituais têm a capacidade de se comunicar? Mas que é o a exagero é própria uma linguagem. realidade, exagero é uma realidade Vamos tirar esse contexto que Paulo fez, utilizou a não hipérbole. A podemos hipérbole. tirar. Temos que tirar de lado. Porque quem escreveu é Aham. Paulo, o irmão concordou comigo Então, que se ao fazer a hermenêutica, se Paulo é quem escreveu, sabe que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Paulo E Paulo foi não inspirado por seria. Deus. Paulo foi inspirado por Deus naturalmente. Então, Paulo não seria, desculpa a expressão, tão irresponsável no sentido de aplicar esse texto para passar só uma mensagem subliminar. Tudo bem que queria dar ênfase ao amor. Agora, irmão, Sim. não acreditas que existem figuras de linguagem na Bíblia? Acredito sim. Não, Jesus usou muitas das Vamos vezes. usar assim. É só Jesus quem usou? Não só Jesus, mas estou a dar exemplo de Jesus. Ok. Irmão, o que eu estou a dizer aqui é simples. Sim. Uhum. Isso aqui é uma interpretação. Sim. Nós temos que saber fazer uma interpretação. Certo. Se ele usou ali uma hipérbole, porque, por exemplo, eu dei uma outra hipérbole que ele fala, aí Sim. mesmo vou dar outra, que ele fala mesmo em 1 Coríntios 13. Sim. Ele diz que ele fala sobre saber toda a ciência, saber toda a sabedoria, mas há um homem aqui que sabe toda a ciência ou que tem toda a sabedoria. Nós sabemos que o único que tem toda a sabedoria, o dono de toda a sabedoria É Deus, Mas naturalmente. agora, ele ainda assim dá exemplo daquilo. Certo. Agora, vai me dizer que ele é irresponsável a falar aquilo. É como disseste que o objetivo era dar ênfase na mensagem que ele estava E transmitindo. por que que É aí o como irmão dizer, acredita, se mas Paulo- nessa parte da Se hipérbole... Paulo mencionou a questão das línguas dos anjos, é porque ele sabe que há comunicação em línguas dos anjos. Porque até não te esqueças que Paulo vai escrever que conhece o homem, há 14 anos atrás, foi subir num sítio e viu coisas inefáveis que não convém contar ao homem. Acho que pegamos aqui o assunto. Está muito quente, está muito quente. Aham. O que eu estou a falar tem muito Acho que temos um ponto que nós devemos rematar, né? É mesmo sobre as línguas estranhas. Sim. Né? O que estamos aqui, nós queremos entender é sobre o que se fala nas igrejas, o que o Paulo vem enfatizar sobre, ainda que eu falasse sobre a língua dos anjos, esta questão. Aham. Será aquilo que o Paulo vai afirmar? Se eu falasse a língua dos anjos, ainda assim, se eu não tivesse o amor, nada seria. Será que, agora, o que se fala nas igrejas, o que o irmão acabou por enfatizar, e o que o irmão de Daudino fala que é a manifestação do Espírito Santo, é que é a língua dos anjos. Nós precisamos entender o que é dom. Nós sabemos e definimos bem o que é dom. Dom é a capacidade espiritual que Deus dá ao homem. Sim, agora, nesse fato, Aham. aquilo é que é a língua dos anjos. Eu entendo que é manifestação do Espírito Santo na E vida essa daquela manifestação pessoa. do Espírito Pode Santo. ser expressa. Sim, vamos É ver. adoração? Nós queremos sair Sim. aqui com uma compreensão em modo de Daudino. Sim. Então, esta manifestação do Espírito Santo Aham. é que é dom do Espírito Santo se fala nas Não, igrejas. essa não é a forma de manifestar que eu recebi alguma coisa do Espírito Santo. E eu tenho alguma coisa do Espírito Santo. Então, aquilo que nós chamamos que é a manifestação do Espírito Santo, Certo. segundo Daudino. Então, é que nós vamos afirmar como uma manifestação. Essa manifestação é um dogma, é uma instrução, é uma revelação, parte da Bíblia, todos quantos se tornam cristãos são convertidos, ou todos quantos recebem o batismo do Espírito Santo. Paulo já descreveu, e está bem escrito, ele disse aqui que quem fala em língua edifica-se a si próprio, e ele sabe o que, é que ele está falando em mistério com Deus. Então, este falar em língua é o que se fala na igreja. A comunicação da igreja naturalmente não é essa, mas a forma de comunicação que aquela pessoa tem individualmente com Deus é que seja ser nesse sentido. Talvez é espiritual, nesse sentido, comunicação espiritual, porque Paulo disse que em mistério ele vai conversar com Deus. E está a edificar quem? Não a igreja, a si próprio. Porque é algo que ele está a falar com Deus. Em mistério, essa é a palavra. Quer dizer, então, esta língua que utiliza-se na igreja é uma língua de mistério. Você não, é uma língua que você não entende, nem, ou seja, muitas das vezes o que você que próprio fala, porque uma vez eu já falei, Sim. você que próprio fala, não entende o que estás a falar, Sim. mas o próprio Deus entende o próprio Paulo está a dizer. Então, vamos dizer que é uma língua em que a pessoa que fala não entende. Sim. Né? Então, esta língua, cada um, porque se vê agora atualmente, porque a questão é essa. Aham. Se eu tiver, conforme o irmão Fernando deu alguns exemplos, né? Fez desbaralhar algumas sílabas, né? E pronto, pareceu como se fosse línguas estranhas. Sim. Será que cada um, quando tiver falado, inventar algumas palavras, este fala em mistério e Deus entende o que ele está a falar?
precisamos entender Tá, que essa é a sua questão. isso vem do Espírito Santo de Deus para o homem. É da capacidade espiritual que Deus concede ao homem. E nem o homem, sem a presença do Espírito Santo, vai conseguir até imitar, vai fazer bem. Sim. Tudo bem, você pode fazer. Sim. E tem liberdade de poder fazer. Sim. Porém, não está vindo de Deus para ti. Agora estou a falar daquela essência pura, em que vem de Deus para ti. Porque ninguém na rua vai sair para evangelizar em língua estranha. Nunca vi ninguém sair para evangelizar em língua estranha. Mas no idioma em português, saem pessoas para evangelizar. Nós só precisamos diferenciar aqui as duas coisas. Sim. A língua estranha, que podemos entender que é a linguagem dos anjos, que eu também posso aplicar assim. E a língua, o idioma natural que nós utilizamos de comunicação, que é a forma de... Em Sempre primeira... partilhar a palavra do Senhor, o livro de 1 de Coríntios, mesmo capítulo 12, 4, assim, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferença tipo de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas o Espírito de Deus, quem efetua tudo em tudo. Ok. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum pelo Espírito. A um é a dádiva da palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros os dons de cura pelo único Espírito. Último, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outra variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas estranhas. Eu posso dizer, se eu estiver a falar línguas estranhas, estou a me edificar a mim mesmo. O irmão Filisor lhe disse que se aqueles homens que criam sílabas, línguas estranhas, isso posso dizer, afirmar que é língua dos homens, porque eu criei a minha própria língua, é a língua dos homens, mas a língua estranha, aquela língua... Não entendes aquela língua. Não entendo, porque apenas só falo, crio umas sílabas aí, ramarabá, porque é minha língua, é a língua dos homens. Não é estranho? Não acaba de ser estranho ele, não? Não acho estranho, porque eu criei, eu sei o que eu estou a Não há falar. interpretação. Não há, porque toda língua estranha tem que ter uma interpretação. Se não tem interpretação, não é língua estranha. Ok. A pessoa que interpreta tem que ter capacidade de interpretar. Porque até professor se O estuda. que é a manifestação do Espírito Santo? Vamos, nós estamos a fazer confusão, porque a Bíblia é bem clara em muitas questões. Por vossos frutos vos conhecereis. Eu penso que essa palavra é bastante suficiente para nós entendermos quando é que alguém tem manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é a representação da presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo na vida Como da é que pessoa. Deus se representa na vida de uma pessoa? É aquilo que eu estava a falar. Sim, essa é a Pode questão. ser ou em língua estranha, pode ser adorando. Então, pronto, irmão, aqui está a questão. Sim. Né, que foi muito questionada. Se Deus se manifesta na vida de uma pessoa por intermédio das línguas estranhas, então podemos considerar essas línguas estranhas como um dom? Não é um dom. Não é um dom. Estamos de dom com manifestação. O que é dom? Dom é a capacidade que recebemos de Deus para servir na casa de Deus. Tá bom. Quem tem a capacidade de falar língua estranha, fala o blá 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 blá. Essa língua que ele fala, edifica alguma coisa na igreja? Não. Essa coisa que ele fala evangeliza Não. outras pessoas? Não. Essa coisa que ele fala ensina? Não ensina. Então, é uma coisa dele com Deus, não uma coisa dele para com o povo que precisa de ser fortificado a sua fé. Então, nesse caso, a língua vem da parte do homem para com Deus. Quando é com Deus. Então, nesse caso, o homem pode sim, conforme o irmão Fernando disse, Uhum. né, fazer, né, numa expectativa, usar alguma desorganização das palavras para, conforme o irmão Edneu acabou de frisar aqui. Por intermédio do Espírito Santo, essa de estudarmos, lutamos o brá com A, W, porque isso tudo se estuda atualmente, irmão. Nós estamos a evoluir de tal maneira Sim, que até a sim. profecia se estuda. Sim. Tem técnicas de profetizar aqui que... Mas, oh, my Eu não God. acredito. Eu não sei. Sai A da técnica onde? de profecia Sai vem do homem ou vem de Deus? A revelação não é um dom que Deus dá a uma determinada pessoa de interpretar línguas. Agora é algo... Quer dizer que nós podemos estudar os dons que Deus dá sem eu precisar de adquirir. Vou estudar e vou ter aquele... O irmão Fernando não pode se fazer alheio ao que está a se passar no mundo. Muitos estão a tirar proveito da palavra Sim. para seus interesses pessoais. Tanto que estão a estudar línguas estranhas, estão a estudar profecias,
para ver se consegue angariar ou satisfazer os seus interesses. Tanto é que está se distorcendo tanto a palavra de Deus. Por isso é que estamos com tantas confusões entre nós sobre essa questão da palavra de Deus. Por quê? Essa questão de falarmos que existe uma língua estranha Sim. no livro, esse debate é de muito tempo, até já nem deveria mais existir, porque já está provado, mais do que comprovado, que a língua estranha de Atos é mesmo outra língua, outro idioma. O apóstolo Isso Paulo. realmente é que, pelo que eu pude entender nas vossas abordagens, os irmãos nessa perspectiva, as línguas estão de Atos concordam-se. Sim. Há uma concordância, porque até o É irmão idioma Leonardo afirmou que é um idioma. Mas a questão é sobre se a língua dos anjos, né, que é citada em Coríntios, é a língua que se fala em igreja. Quando se fala falar em língua, é a língua dos anjos. Essa é a questão. Não vamos meter mais aquele sobre o idioma. Eu acredito cegamente que sim. Porque, irmão, eu nunca posso dizer que tive a experiência que Paulo teve de chegar aos céus e viver o que Paulo vive. Porque Paulo escreveu, ele disse: eu cheguei até o terceiro céu e vi coisas inefáveis que não convém ao homem ouvir. Isso está em 1 de Coríntios, capítulo 14, ou 2 de Coríntios, capítulo 14, se não estou em erro. Paulo está falando que viu coisas inefáveis e ouviu coisas inefáveis que não convém ao homem ouvir. Então estamos a falar que Paulo viveu uma experiência, depois chegou à terra e escreveu. Irmãos, há uma coisa em ele, usar uma hipérbole, um certo exagero, mas usar hipérbole no sentido de que viveu uma experiência e posso fazer esta comparação. Paulo ele exorta sobre o amor, no mesmo instante depois dele ter saído dessa experiência que o irmão está falando. Irmão, a experiência fica para a vida. Ainda que eu não escrever hoje, eu posso escrever amanhã. O irmão vai me dizer que ele só falou línguas dos anjos, porque naquela experiência ele viu uma língua dos anjos. O irmão supõe. A Bíblia não relata nada de que o Paulo lá, ele diz que viu, lhe falaram de línguas estranhas. Não menciona. O único ponto em que ele me fala de língua dos anjos, não sei se o irmão tem outras passagens para me falar em que ele fala e exorta sobre língua dos anjos, fala em língua dos anjos, não sei o quê. Ele nem falou para falar em língua dos anjos. É isso que eu estou a dizer, ele exagerou. Se eu dizer, olha, mano, eu nunca vou te perdoar, nunca vou mudar tua família, nem que eu tiver esse poder, nem que eu for Deus. Mas eu sei que eu não posso ser Deus. Se já há um Deus, Sim. onipotente, eu, uma criatura dele, não posso ser Deus. Vamos só Mas ainda, é um exagero. Sim, irmão É o que ele Fernando, queria fazer ali. Nossos telespectadores também precisam de alguma base. Estamos aqui a tentar ver se as línguas cessam ou não cessam. Vamos ainda aqui em 1 de Coríntios, irmão de Dalvino, 13:8. Sim, né? já estou. Já está lá mesmo, né? Lê só o capítulo 13, versos 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, Termina aí. Ok. Pronto, aqui temos uma afirmação que também as profecias e as línguas serão aniquiladas e cessarão. Agora, nessa perspectiva, o livro de Atos foi escrita, né? Lá na época, depois da morte de Jesus, depois quando os discípulos receberam o dom. Será que nessa afirmação não podemos nós afirmar que alguns dons poderiam cessar nesta era em que nós vivemos? Sim. Sim, se os irmãos estão a acompanhar atentamente o meu discurso, Sim. Não estou a mencionar nada de que a minha igreja fala isso, a minha igreja Sim. diz isso. Eu estou a dizer simplesmente a respeito da Bíblia e nós, Sim. como estudantes da Bíblia, Sim, analisar. natural. Aqui não vamos. Por isso que nós aqui não Sim. estamos a relacionar denominações religiosas. Sim. Aqui é um caráter, é uma conversa, uma mesa redonda de caráter, né, a podermos ter um entendimento daquilo que nós temos feito. É um estudo, é um ensino para nossos telespectadores E, que estão aliás, lá. é necessário que sejamos humildes o suficiente para compreender quando nós vemos que o irmão está a apresentar bases convincentes. Agora, se eu ver que o irmão está a falar tem lógica, estou a compreender, estou a ver, afinal de contas, o que eu queria não é bem assim. Eu devo ser sincero, nós devemos ser mansos, essa é a convivência ou o modo de harmonia que Deus quer que nós cristãos sejamos. Esse é de modos aqui, os irmãos não olhem apenas como se eu tivesse a atacar as vossas ideias, mas eu estou apenas a defender aquilo que eu estudo e, como eu bem disse, eu estudo teologia. Então, eu devo falar de acordo à palavra, de acordo àquilo que eu estudo. E se os irmãos verem que há alguma verdade nisso, eu peço encarecidamente que
se sejam humildes, não é? Melhor é que não seja aqui, num lugar ou em casa, reflitam mesmo bem, procurem estudar mais. Porque quando nós estamos a falar de línguas estranhas e línguas dos anjos, Paulo só menciona uma vez línguas dos anjos. E ele fala numa hipérbole dizendo, olha, é como quem diz, olha, vocês viam aqueles que falam em línguas, falavam nas línguas dos homens, aquelas que são as línguas estranhas. Nós sabemos que línguas estranhas são línguas faladas realmente por homens. Vocês viram aquelas línguas de homens? Olha, eu vos digo que ainda que vocês, além dessa língua, falarem essa língua e falarem a língua dos anjos, e se não tiverem amor, vocês, como quem diz, é inválido. Ele não estava aí a afirmar que, olha, existe uma língua dos anjos, mas é numa forma de exagerar. Tal como eu disse que ele falou sobre saber toda a sabedoria, ter toda a ciência. Ele falou, muita hipérbole aí, falou de ter milhares de tutores, ou uma pessoa não pode ter milhares de tutores também, não sei como é que... É apenas um exagero de que, olha, eu sei que você não pode ter, mas ainda que você tenha, quer dizer, uma ênfase que eu estou a dar naquilo que eu estou a tentar te explicar. É tal como eu digo que é impossível um camelo, né? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas os irmãos vão dizer assim, poxa, entrar no fundo de uma agulha, não pode, não sei o quê. Mas isso é uma hipérbole. Ele sabe de que é impossível mesmo um carneiro entrar ali na agulha. Ele se referia a uma agulha. Mas ele sabia que é impossível. Também era irresponsável quando falou aquilo. Tal como falou com Nicodemos, né? Que é necessário que entre de novo. E Nicodemos questionou, será que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Nós estamos a ver. Okay. Agora, voltando no que eu estava aqui a mencionar, né? Sim. O apóstolo Paulo, ele usa muito hipérbole. Okay. E quando ele usa hipérbole, é para exagerar, é para dar ênfase naquilo que ele já está a falar, naquilo que ele está a explicar. Agora, eu não posso ver que quando o irmão está a exagerar, eu vou dizer que, então eu posso dizer, pá, ainda que eu for Deus, eu nunca vou fazer nada na tua vida. Você é desgraçado, eu não te gosto. Mas eu sei que eu nunca vou ser Deus. O irmão vai acreditar que não, esse irmão um dia pode ser Deus, porque ele falou que ainda que eu ser Deus. Não, era apenas para dar ênfase e mostrar tal como falaram do acho que camelo, né? Tal como falaram, vou só acabar essa parte aqui, tal como falaram do camelo entrando no fundo de uma agulha. É mesmo para dar ênfase, mostrar o quão impossível, o quão grau de impossibilidade é. Ok. Estás a ver? E se um rico, estamos a falar, alguém que se preocupa em ter abundância de bens materiais, sim, é impossível. Por quê? Também já é um outro tema. Mas ele não está a falar que o camelo vai entrar, os irmãos concordam, o camelo não entra. Concordo, mas só concordo. Mas nós vimos muita hipérbole e acreditamos que é hipérbole. Mas eu só estava me perguntando por que nessa parte nós não queremos acreditar, porque Paulo nunca fala de falar língua dos anjos, mas de línguas estranhas ele menciona muito. Sim. E sempre associa, explicando que é a língua dos homens. Sempre que ele fala de língua estranha, ele fala de língua dos homens, mostrando que é uma associação ali. Posso dizer? Posso falar? Sim, posso. Se Paulo queria saber uma pergunta no irmão Fernando. Qual a diferença entre língua dos homens e língua estranha? Ok. Não há diferença. Por quê? Porque o irmão de Daudi, eu não vou falar por minhas palavras, eu vou falar, pegar as ideias que os irmãos próprios falaram, né? Porque eu estava que estão a tentar se contradizer. Porque o irmão bem a princípio ele disse que, em Atos, quando se falou de línguas estranhas, variedade de línguas, eles não falavam o rarabachúrias que nós falamos hoje, certo, mas eram línguas faladas por aqueles povos que estavam lá que não podiam perceber o evangelho se lhe fosse transmitido em línguas estrangeiras. Então, os apóstolos falaram nas suas próprias línguas nativas. É língua de homem. Sim. Isso quer dizer que quando estamos a falar línguas estranhas, estamos a exagerar, a falar línguas estranhas. Porque você eu estou a dizer de língua dos anjos. Irmão Fernando. O irmão me afirmou comigo que não é a mesma coisa. Tá bom, irmão Fernando. Eu estou a falar de língua dos anjos. Irmão Fernando. De línguas estranhas. Irmão Fernando disse que é possível usar a hipérbole e concordo quando disse que o apóstolo Paulo usou a hipérbole quando referiu-se ao amor e à língua dos anjos. Só que não se faz hipérbole se não existirem as coisas ou matéria para fazer a hipérbole. Se Jesus comparou o camelo é porque existe, a agulha é porque existe.
Então, quando está a falar que o apóstolo Paulo fez a comparação, Ok. se eu falasse a língua dos homens existe, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, Também quer existe. dizer que existe. E se eu dizer, é um exagero da realidade, irmão, não pode esquecer o conceito dele. Sim. E se eu dizer que, olha, ainda que eu falasse a língua dos demônios, eu nunca poderia fazer Existe. parte do quê? O irmão vai me dizer que, ele está falando isso porque ele sabe que existe uma língua dos demônios. E se eu dizer, ainda que eu falasse a linguagem Morse? Eu não sei que existe uma língua de demônios, segundo o que a Bíblia me fala, Sim. como um idioma. Sim. É que os irmãos traduzem língua de anjos como um idioma. É assim, não é porque o irmão não sabe que não existe. Muitas das Mas vezes, agora, a prova muitas bíblica das de vezes- que existe língua dos anjos, ou de que aquilo Então- que Paulo estava então falando Paulo- existe. Paulo está fazendo essa que- comparação. É por E isso que eu nem, disse, nem Paulo não falou que deve seria... se falar a língua dos anjos. Só para também... Paulo não seria tão irresponsável, permitam-me que use essa expressão, no sentido de colocar algo que não existe. Tudo que foi colocado na Bíblia existe. Se o irmão viajar nos contextos antigos, tudo existe. Tudo que se aplicou existe. Paulo, eu estou só a dizer, Paulo, ainda vamos supor de que ele falou aquilo, ainda Sim. que eu falasse a língua dos anjos. Sim. É um contexto literal, não é Aham. hipérbole. Supor. Paulo nunca falou lá, irmãos, fala em língua dos anjos, ou vos falou, olha, a língua dos anjos é assim, ou vamos supor que ele tem uma revelação e ele sabia que existe. Noutros contextos ele referiu-se em línguas estranhas. Porque o que não é comum para ti é Mas estranho. o irmão me falou que língua estranha não é língua dos anjos. Irmão, o irmão está tendo Agora dificuldade mudaste de de ideia, agora o interpretar. irmão mudou de ideia. O irmão está tendo dificuldade de interpretar. Língua dos anjos é o seu ouvir. Língua dos anjos, pessoas estranhas, para mim é estranho. Então, para não me referir sempre em língua dos anjos, língua dos anjos, língua dos anjos, pode ser que eu me refira em línguas estranhas, porque não é comum os homens comunicarem desta maneira. Eu, por exemplo, nós podemos comprovar que línguas estranhas são línguas de homens, que a Bíblia está a se referir. Hermenêutica, estamos a falar de hermenêutica. Sim. A Bíblia está a se referir, língua de homens, né? Agora, muito bem. Eu posso comprovar, porque sempre que eu leio línguas estranhas, variedade de línguas, há sempre aí uma menção de língua dos homens. Me faz perceber que é a mesma coisa. Sim. Agora, quando é que Paulo fala de línguas estranhas ou variedade de línguas e menciona também ao mesmo tempo a língua de anjo, dando ênfase de que é a mesma coisa? Que Associa versículo as vamos duas encontrar a coisas. associação dos dois termos? Dos dois termos. Sim. Paulo só se referia. Eu não vou abrir aqui a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Ele, quando fala de língua dos anjos, Livro. ele não fala, eu estou assim, a pedir um verso, tal como aquelas que Paulo fala de línguas estranhas, menciona a língua de homem. Sempre, eu não vejo ali um caso em que ele fala língua estranha e depois fala da língua dos anjos. Agora, isso me dá uma prova de que eu consigo perceber, de que as línguas estranhas que se refere ali, Aonde? Paulo, No na livro de Bíblia, quê? está a se falar de língua dos homens. No livro de porque eu já mencionei vários livros, Livro? de Atos, tem o livro de Atos, falar de livro dos línguas homens. estranhas. Sim. Tem Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. O irmão mesmo leu aqui vários livros que sempre que se fala de variedade de língua e línguas estranhas, depois tem ali uma menção de língua dos homens. Agora, eu estou a pedir também uma parte, tal como Paulo relacionou aí esses três idiomas como sendo um só, quer dizer, quer dizer, me faz perceber que a intenção de Paulo é falar variedade de línguas. Ok, meus amados irmãos, o tempo já se esgotou. Obrigado, muito obrigado. Vamos continuar, vamos ter a segunda sessão, porque eu estou a ver que esse debate precisa de mais conteúdo, mas conseguimos sim pegar as abordagens dos irmãos, né? Primeiramente agradecer já a presença do irmão Daldino, meu irmão Irineu, irmão Fernando pelo convite, né? E podemos sim aprender muitas coisas, né? Os nossos telespectadores estão lá, vão comentando lá no Facebook o que é que vocês acharam, quais foram as vossas ideias, o que é que vocês perceberam, quais são as vossas dúvidas, que na próxima sessão desse podcast vamos ainda rematar mais, vamos dar uma conclusão sobre os dons espirituais e especificamente os dons
das línguas estranhas, né? Ficamos aqui com esse fórum, né? E na próxima vez, Teaching Podcast, estaremos cá presente, né? Vamos dar aqui as mãos aos nossos irmãos, né? Vamos continuar na próxima sessão e podem também dar essas mãos, irmãos, né? E na próxima vez vamos dar a continuidade, né? Porque ficamos assim com algumas dúvidas ainda, né? Mas conseguimos assim aprender alguma coisa, tanto a definição, vimos vários versos e vários capítulos bíblicos que vêm a nos mostrar. O mais importante, nós estamos aqui no Teaching Podcast, é trazermos o conhecimento, a sabedoria de Deus por meio, né, da Bíblia, que é o centro, que é a nossa bússola, que é, né, noutros fóruns, como se diz, que é o nosso guia para conhecermos sobre a verdade de Deus, né? Até a próxima Teaching Podcast. Thank you, God bless you.